Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez na sede da Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva, em Cataguases, para a gravação do nosso culto de domingo, hoje, dia 29 de março de 2020. Convido a você que nos assiste neste momento a fechar os seus olhos e a dirigirmos a nossa voz em oração ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos nesta noite, agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para cultuarmos a Ti. Senhor, estamos aqui no templo para a gravação deste culto e os nossos irmãos, quando assistirem, estarão em seus lares, mas num só propósito, numa só voz, numa só vontade, que é de cultuarmos a Ti, de adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. O desejo do nosso coração é que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, a despeito das dificuldades que temos tido nesses dias, mas o nosso coração, ó Pai, ele deseja Te adorar, ele deseja louvar o Teu nome, ele deseja que o Teu nome permaneça sendo exaltado sobre as nossas vidas. Pai, Te pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos conduzir a um verdadeiro culto, a uma verdadeira adoração. Tudo que fizermos seja para a glória, para a honra do Teu santo nome. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração e fale aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te louvamos assim agradecidos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Neste momento a nossa banda estará louvando o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos os irmãos que apareceram. Glória
bem, voltamos aqui para continuarmos o nosso culto em louvor e adoração ao nome do Senhor. Já tivemos o período de louvor, onde tivemos o privilégio de cantarmos estes hinos de adoração ao nome do Senhor. Neste momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 7, o versículo de número 21 ao versículo de número 23. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus amados, vamos orar novamente, em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração e pedimos ao Senhor que neste momento o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, compreensão da Tua Palavra. Venha iluminar-nos, ó Pai, nesta noite, a fim de que possamos compreender perfeitamente a Tua Palavra, o Teu bom propósito para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te pedimos assim agradecidos. Amém e amém, meu Senhor. Meus amados, continuamos nesses dias, em dias difíceis, trabalhosos e turbulentos, em que todo o nosso mundo encontra-se numa situação muito difícil. E como disse no domingo passado, esta é uma questão que devemos avaliar de duas maneiras: o mundo físico e o mundo espiritual. No mundo físico, naquela ocasião, nós falamos a respeito de uma guerra econômica e uma guerra política. E claro que, como cidadãos que somos, devemos nos manifestar, aqueles que assim preferem fazer, devem se manifestar e se opor. Certa vez alguém disse que o que o incomodava não era o barulho, o grito, o clamor dos injustos, mas sim o silêncio dos justos. E pensando desta maneira, acreditamos que nós, servos do Senhor, justos, aqueles que querem o bem comum de todos, naturalmente devem se manifestar e em momento oportuno irão manifestar-se. Mas o nosso objetivo, claro, não é falarmos sobre o mundo físico, e sim sobre o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós devemos orar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, de todos os povos da terra, aonde este vírus se encontra fazendo uma arruaça, devastando e destruindo sonhos, destruindo economias, destruindo saúde e, enfim, infelizmente levando algumas pessoas a óbito. E nós devemos orar e pedirmos ao Senhor que venha repreender este mal, e cremos que Deus é poderoso para assim fazer. Mas dentro também do mundo espiritual, nós falávamos no domingo passado e cremos desta maneira e continuamos com o mesmo pensamento de que este momento em que nós vivemos, este mundo em que o mundo se encontra, é necessário nós nos atentarmos para aquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações, ou aquilo que Deus tem usado para nos despertar, ou que nós, como igreja do Senhor, deveríamos ser despertados neste momento. Entendermos este fato
esta enfermidade, esta peste que tem assolado o mundo, entendermos como um alerta de Deus, como um juízo de Deus, entendermos que o Senhor está nos mostrando, que o Senhor está nos dizendo que os dias se aproximam. E todos nós temos uma preocupação: onde viveremos a nossa eternidade? Viveremos a nossa eternidade com Deus ou sem Deus? Viveremos eternamente com aquele que nos ama, ou viveremos eternamente em um lago de fogo e enxofre, aonde haverá pranto e ranger de dentes? E este texto que nós lemos nesta noite fala exatamente sobre isso. Fala sobre aqueles que não entrarão e sobre aqueles que entrarão no reino de Deus. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, como aqueles que proferem a fé no Senhor Jesus Cristo, é necessário nós estarmos atentos neste momento. Não basta apenas ter nome de cristão, não basta apenas ter nome de crente, mas é necessário nós olharmos para a palavra do Senhor, fazermos uma análise à nossa vida e vermos se nós estamos preparados para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer seja por meio da morte, quer seja pelo arrebatamento da igreja. A grande verdade é que nós devemos estar preparados. E Jesus aqui, encerrando já o sermão da montanha, o sermão do monte, como é conhecido, ele então vai trazer aos seus discípulos este ensinamento. E nós também, como discípulos que somos do Senhor Jesus, devemos também receber este ensinamento do Senhor. E o Senhor Jesus, ele começa falando com os seus discípulos e dizendo, o versículo de número 21 do capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Jesus começa dizendo sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus. Não é por proferirmos o nome do Senhor, não é por dizermos que nós cremos no Senhor, não é por pertencermos a esta ou aquela denominação que nós vamos entrar no céu, em hipótese alguma. Esta pode até ser uma característica, pode até ser um exemplo daqueles que poderão entrar no céu. Pode sim. Mas o simples fato de pertencermos a uma denominação, a uma igreja, o simples fato de proferirmos que nós cremos no Senhor Jesus, não quer dizer que nós entraremos no céu. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do Senhor. Há uma diferença muito grande entre dizer Senhor, Senhor e fazer a vontade do Pai que está nos céus. E ainda no capítulo de número 25 de Mateus, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, o versículo de número 11 e o versículo de número 12, do capítulo 25 de Mateus, que assim diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que eu vos não conheço. Amados, nós conhecemos esta parábola que o Senhor falava aos seus discípulos. E esta é a parábola das 10 virgens, aonde retrata as 5 loucas e as 5 prudentes. As 5 que estavam preparadas para esperar e receber o noivo, e as 5 que não estavam preparadas para receber o noivo. As 5 que eram prudentes, elas estavam vestidas de branco, eram virgens, estavam com as suas lâmpadas acesas e tinham azeite de reserva.
As 5 que eram loucas, elas estavam vestidas de branco, estavam com as suas lâmpadas acesas, mas não tinham azeite suficiente. E diz aqui a palavra do Senhor, o Senhor Jesus falando desta parábola, que quando chegava a meia-noite e a proximidade do noivo, e aquelas 5 loucas vendo que o azeite não era suficiente para a chegada do noivo, para aguardar a chegada do noivo, elas pediram àquelas que eram prudentes que dessem a elas um pouquinho de azeite, mais um pouco, para que pudessem completar as suas lamparinas, as suas lâmpadas. E aquelas que eram prudentes disseram: olha, nós não podemos fazer isso, porque senão vai faltar para nós e para vocês também. Então, é melhor vocês irem e adquirirem o azeite. E elas foram. E quando elas retornaram, o noivo já tinha chegado, já tinha entrado para dentro do quarto do estabelecimento, já tinha fechado a porta e já não havia mais chance e oportunidade para aquelas que estavam do lado de fora entrar. Isto fala exatamente do que o Senhor Jesus falou lá no capítulo 7, quando ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe, há uma diferença, como já disse, entre aquele que diz Senhor, Senhor, e aquele que faz a vontade do Senhor. Entre aquele que profere ser cristão e aquele que de fato é cristão. Aquele que profere a sua fé no Senhor Jesus e aquele que procura fazer a vontade do Senhor. O ter o azeite suficiente é somente para aqueles que fazem a vontade do Senhor. O azeite é como o símbolo do Espírito de Deus na nossa vida, do qual o apóstolo vai dizer que é o penhor da nossa salvação. O Espírito de Deus habitando em nós é o penhor da nossa salvação. É a certeza que nós temos que o Senhor Jesus virá para nos buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Portanto, que nós possamos estar preparados. Não basta apenas ser crente, não basta apenas ter o nome de crente, não basta até se vestir como crente, não basta até parecer crente, é necessário ser crente no Senhor Jesus. Não basta apenas parecer cristão, é necessário ser cristão. Lembre-se, só tem azeite aquele que verdadeiramente é cristão. Só terá o Espírito de Deus na sua vida como penhor da salvação, como selo da garantia de que nós chegaremos no céu. É somente aquele que verdadeiramente ele é cristão. E muitos se enganam que pelos sinais que acontecem, pelas maravilhas que acontecem através das suas vidas, eles entrarão nos céus por causa disto. E o Senhor Jesus, voltando lá no capítulo 7, o versículo de número 22, o Senhor Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ser religioso não é garantia da salvação. Muitos sinais podem acontecer, mas nós precisamos também estarmos atentos. Precisamos observarmos que certa vez o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem e no nome do Senhor eles operassem sinais e maravilhas, expulsassem os demônios, curassem os enfermos, e eles foram. E depois de terem expulsado os demônios, de terem curado os enfermos, de terem feito muitos sinais, muitos prodígios aconteceram por meio deles. E eles voltaram felizes e alegres, dizendo: Senhor, olha como foi maravilhoso, muitos sinais aconteceram, os demônios saíram quando nós chegávamos e os repreendiam, e eles saíam, eles não permaneciam oprimindo as vidas que nós expulsávamos eles.
eles não nos resistiam, mas eles iam embora. Os enfermos, nós impomos as mãos, nós oramos e eles foram curados. E Jesus olhou para eles e disse assim: olha, não vos alegrais por estas coisas, não vos alegrais porque os demônios saem quando vocês o expulsam. Não vos alegre porque os enfermos são curados. Não estejam alegres pelas maravilhas que acontecem, mas estejam alegres sim pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. E só o verdadeiro cristão, só o verdadeiro servo de Deus é que tem o seu nome escrito no livro da vida. Mateus capítulo de número 19, o versículo de número 16 ao versículo de número 26, nós não estaremos fazendo esta leitura, mas fala a respeito do jovem rico, ou em alguma outra versão, o mancebo de qualidade. E a palavra do Senhor nos diz que este jovem se aproxima do Senhor Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? O que eu tenho que fazer para entrar no céu, entrar no reino de Deus? E Jesus então começa a conversar com aquele jovem e pergunta a ele: olha, você sabe os mandamentos? E ele pergunta: quais mandamentos? E o Senhor Jesus disse: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus fala isso com este jovem, ele diz assim: Senhor, estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha tenra idade, eu tenho observado e tenho guardado todos estes mandamentos. E Jesus olha novamente para aquele jovem e diz àquele jovem: olha, se tu queres ser perfeito, se tu queres herdar o reino de Deus, se você quer entrar no céu, é necessário você ainda fazer uma coisa: é necessário você vender tudo que você tem, repartir com os pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem, ele saiu de perto de Jesus muito triste. Na realidade, o pensamento daquele jovem era que a sua religiosidade era suficiente para ele ser salvo, mas havia algo no coração dele que era maior, que era mais importante do que o próprio Cristo, era mais importante do que entrar no reino de Deus. Ele até queria entrar no reino de Deus, ele até queria estar no céu, ele até se achava um salvo. Talvez quando ele disse que cumpria todos os mandamentos, talvez a resposta que ele esperava de Jesus fosse outra. Talvez no seu coração ele pensava: olha, Jesus vai falar comigo que eu não preciso de fazer mais nada, que eu já tenho cumprido todas as coisas e que o reino de Deus já está garantido para mim. Mas na realidade, Jesus falou para aquele jovem: ainda te falta uma coisa, ainda te falta vender tudo. Não que as riquezas nos impedem de entrar no reino de Deus, mas o amor à riqueza nos impede de entrar no reino de Deus. E na minha vida e na sua vida, pode ser que exista algo que é maior do que o Senhor. Pode ser que exista algo que substitua Deus na nossa vida. E quando na nossa vida, ou enquanto na nossa vida houver algo que substitui Deus na nossa vida, nós estamos impedidos de entrar no reino de Deus. Porque Deus, Ele tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. Não basta ser religioso como aquele jovem era religioso. Não basta conhecer os mandamentos como aquele jovem conhecia. Não basta obedecer alguns preceitos dos mandamentos ou alguns dos mandamentos, como também aquele jovem obedecia. Mas ainda faltava algo. Sabe, Jesus, Ele não quer que nós sejamos apenas religiosos. Jesus quer que nós o treinamos como Senhor da nossa vida, como aquele em que não há espaço no nosso coração para outra pessoa ou para algo na nossa vida que não seja
o Senhor Jesus. Que possamos fazer esta avaliação na nossa vida, se nós somos apenas religiosos ou se Jesus é o Senhor da nossa vida. Porque para entrar no céu tem que fazer a vontade do Senhor. E a primeira vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Ele seja o Senhor da nossa vida. Para entrarmos no céu, portanto, para termos o Senhor como Deus e Senhor da nossa vida, para não haver nada em nós que nos impeça de entrarmos no céu, é necessário nós nascermos de novo. É necessário nós nascermos da água e do Espírito, como pela manhã estudamos na escola bíblica. É necessário nós sermos justificados pelo Senhor Jesus. É necessário nós sermos santificados pelo Senhor Jesus e vivermos uma vida de santificação. Fazer a vontade de Deus é exatamente isto, é vivermos uma vida de santificação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz exatamente isso, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a condição para nós entrarmos no céu. Esta é a condição para nós chegarmos no céu. Estamos, como disse logo no início, vivendo um momento difícil em que sociedade, em que governos, não só do nosso país, mas como do mundo todo, estão preocupados com a cura do coronavírus, estão buscando recursos e devem assim fazer. Mas nós, como Igreja do Senhor, nós sabemos que estes sinais nos mostram e nos revelam que a volta do Senhor Jesus ela se aproxima. E nós, como Igreja do Senhor, claro, vamos nos preocupar com a questão do mundo físico, sim. Mas antes de tudo, nós temos que estar preocupados com o mundo espiritual. Nós temos que estar preocupados com estarmos preparados, vivermos uma vida de forma em que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor. Não adianta nós encontrarmos a cura do coronavírus, a vacina, não adianta nós fazermos uma quarentena, não resolve nada disso, no mundo espiritual falando. Sabe por quê? Porque ou mais hoje, ou mais amanhã, seja de coronavírus, seja de infarto, seja de um acidente de trânsito, seja como for, um dia a nossa vida será ceifada. Se Jesus não vier para buscar a sua igreja, a nossa vida será ceifada. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos quando. Ou o Senhor Jesus pode vir, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não sabemos quando. Mas sabemos de uma coisa, nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. E sempre se faz uma pergunta: você está preparado para a volta de Jesus hoje? Ou você está preparado para a morte hoje? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande questão. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, nós vamos passar por este momento do coronavírus, como já passamos por tantos outros vírus, por tantas outras pestes que já se instalaram mundo afora. E passou e venceu. E outras virão. E outros fatos acontecerão. E outras dificuldades e adversidades virão sobre o mundo. Mas uma coisa que nós precisamos nos preocupar é estarmos preparados para encontrarmos com o nosso Senhor. Ser nascido verdadeiramente de novo não é apenas ser religioso, como Nicodemos também o era, mas é nascer de novo. É deixar que a palavra do Senhor ela venha nos limpar e nos purificar.
é ser convencido pelo Espírito de Deus de que nós somos pecadores e nós precisamos da salvação que é em Cristo, e este Espírito de Deus que nos convence dessas coisas é o mesmo Espírito que nos habilita a vivermos uma vida agradável a Deus, é o mesmo Espírito que nos habilita a fazermos a vontade de Deus. Como lemos aqui no Evangelho de Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E para nós fazermos a vontade do Pai que está no céu, é somente aquele que é nascido de novo, só aquele que é gerado novamente, só aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós também devemos fazer a vontade de Deus, vivermos em novidade de vida. Escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. É exatamente isto que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, ser revestido do novo homem, ser nascido de novo, é o que a palavra do Senhor nos diz. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era um invejoso, não vai ser mais invejoso. Aquele que andava segundo a carne, não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. E o fruto que é visto nele é o fruto do Espírito Santo de Deus. Este sim entrará no reino do céu. Como a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, quando ele diz, logo após elencar o fruto do Espírito, ele diz assim: contra essas coisas não há lei. E é exatamente isto que nós queremos levar até você nesta noite. Olha, este mundo, ele é passageiro. Aqui a vida, ela é de pouca duração, mas nós devemos nos preparar para a eternidade. E como ainda há pouco citamos uma pergunta que sempre é feita: você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Seja Ele voltando, ou seja, você tendo a sua vida ceifada neste mundo? Você está preparado para este encontro? É nisso que nós devemos pensar nestes dias. Acredito que este momento em que o mundo vive seja um momento de reflexão para nós analisarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus e vermos que nós precisamos estar prontos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estávamos falando, ser cristão de nome apenas, ser religioso, não nos garante a entrada no reino dos céus. Proferir o nome de Cristo não nos garante a entrada no céu, mas sim fazermos a vontade do nosso Pai que está no céu. Porque aquele que somente profere o nome de Cristo, aquele que somente se vale das manifestações que às vezes ele vê acontecer ou que são realizadas através dele, pode ser que naquele dia ele ouça do Senhor Jesus: olha, nunca vos conheci. E você pode me perguntar: pastor, mas como que alguém realiza sinais e prodígios no nome do Senhor e o Senhor naquele dia vai dizer que não o conhece? Bom, isto sugere a nós que nem todos os sinais que acontecem são vindos de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos se levantariam e fariam sinais e operariam maravilhas, que se possível enganaria até os escolhidos do Senhor, mas o Senhor não tem parte com eles. Isso também nos leva a meditarmos naquilo que a palavra do Senhor nos diz, que Satanás enganaria muitos, e ele faria sinais, e ele, com o poder que ele tem, ele pode se transfigurar até em anjo de luz. Então muitas coisas que são feitas
dá-nos a entender pela palavra do Senhor que muitas delas não são feitas por Jesus Cristo. Podem até se usar o nome de Jesus Cristo, mas não são feitas por Jesus Cristo, porque levam o homem a ser engrandecido, levam uma denominação a ser engrandecida, e aquilo que é feito por Jesus Cristo, aquilo que é operado pelo Espírito de Deus, tem um primeiro objetivo: fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Aquilo que é feito e se glorifica o nome de alguém que não seja Deus, que se glorifica o nome de uma denominação, não tem muito fundamento em ser uma operação de Deus, porque o Espírito de Deus, tudo aquilo que Ele opera, tudo aquilo que Ele faz, antes de todas as coisas, é para a glória daquele que o enviou. Por outro lado, também podemos analisar que algumas coisas podem até acontecer e podem ser realizadas por Deus, e esta pessoa ou este que está sendo usado também não entrará no reino de Deus. Existe uma passagem lá do Antigo Testamento que fala a respeito de Balaão, em que estava tão cego, estava tão longe de Deus, a sua visão estava tão obscurecida em relação às coisas de Deus, que uma mula falou com ele. E esta mula, com certeza, ela não está no céu. Ela foi até usada por Deus para falar com aquele homem, mas ela não está no céu. Pode ser que alguém esteja como também esta mula, está até sendo usada, mas pode ser que não entrará no céu. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de ser apenas usado, mas como aquela mula foi usada, mas que venhamos ser usados pelo Espírito de Deus, para a glória de Deus, e para que naquele dia possamos entrar nos céus, não porque fomos usados, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É necessário nos preocuparmos muito mais em uma vida de comunhão com Deus, uma vida de servidão a Deus, uma vida de que temos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, para podermos encontrar o Senhor Jesus lá no céu. Portanto, nesta noite, nós chegamos a uma conclusão. Quem são aqueles que não entram no reino de Deus? São aqueles que não fazem a vontade de Deus. E por que não fazem a vontade de Deus? Porque ainda não nasceram de novo. Somente aquele que nasce de novo, somente aquele que é lavado pela palavra e gerado novamente pelo Espírito de Deus, é que tem condição de fazer a vontade de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser nascido de novo. Porque aquele que é nascido de novo, gerado pelo Espírito de Deus, ele tem condição de vencer o pecado, ele tem condição de ser agradável a Deus. A nossa carne, ela busca e cogita das coisas do mundo, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos conduz a vivermos uma vida de modo que o nome do Senhor seja glorificado. E de que forma o nome do Senhor será glorificado na nossa vida? Quando nós fizermos a vontade dele, quando nós obedecermos aquilo que as sagradas letras nos ensinam, aquilo que a palavra do Senhor traz ao nosso coração, aquilo que está escrito para nós termos como regra de fé e conduta. Portanto, nesta noite, podemos fazer a seguinte pergunta para nós, para mim e para você que nos assiste: em qual grupo você está? Ou em qual grupo nós estamos? Nós pertencemos e estamos no grupo daqueles que herdarão o reino de Deus, ou daqueles que não herdarão o reino de Deus? Como identificarmos se nós temos feito ou não a vontade do Pai?
se nós temos apenas dito Senhor, Senhor, ou se nós temos feito a vontade do nosso Pai que está no céu. À luz da palavra de Deus, é muito simples nós sabermos em qual grupo nós estamos. Daqueles que entram no reino de Deus ou daqueles que não entram no reino de Deus. Às vezes, nós não queremos assumir o grupo que nós estamos, se estivermos no grupo daquele que não entra no reino dos céus. Mas é necessário nós sermos sinceros diante de Deus e conosco mesmo. E nesta noite, você que nos assiste, você possa meditar nesta palavra. Os fatos que têm acontecido não é para nós termos medo, mas é para nós nos prepararmos mais para encontrarmos com o Senhor. A vinda do Senhor Jesus, ela se aproxima, está mais próxima do que ontem. E nós precisamos nos prepararmos para encontrar com Ele. Como diz lá a palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Senhor. Prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com o teu Senhor. Que possamos nós, nesses dias, fazermos uma reflexão à luz da palavra do Senhor e vermos de fato em qual grupo nós estamos, a qual grupo pertencemos, os que entram ou os que não entram. Se você está naquele grupo dos que entram no reino dos céus, permaneça fazendo a vontade do Senhor, permaneça manifestando na sua vida o novo nascimento. E se você está no grupo daqueles que não entram no reino dos céus, se você não tem sido manifestado através da sua vida que você verdadeiramente nasceu de novo, você tem uma oportunidade, você tem a oportunidade de dobrar os seus joelhos, confessar os seus pecados ao Senhor, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, para que você possa então ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra, pedindo ao Senhor que esta palavra ela possa fazer efeito na nossa vida, que ela venha modificar a nossa vida, que ela venha modificar o nosso coração, que ela venha nos preparar e nos moldar para assim encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos neste momento em nome do Senhor. Bondoso Deus, continuamos diante da Tua santa presença nesta noite, agradecidos a Ti por Tua palavra, agradecidos a Ti por Tua mensagem aos nossos corações. Senhor amado, queremos nesta hora Te agradecermos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos salvos no Senhor Jesus Cristo. Tu enviaste o Teu Filho a este mundo, como diz a Tua palavra, não para condenar o mundo, mas para trazer salvação a todos os homens. E nós queremos Te louvar, porque esta salvação já tem nos alcançado. E nesta noite, após ouvirmos a Tua palavra, Senhor, nós queremos dizer a Ti e Te pedirmos, dai-nos da Tua graça, porque nós queremos estar, Senhor, no grupo daqueles que são contados como os que entram no reino dos céus. Senhor, ajuda-nos a fazermos a Tua vontade a cada dia, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que a Tua palavra, Senhor, venha estar guardada no nosso coração, como diz o salmista, para nós não pecarmos contra Ti. Senhor amado, ajuda-nos, ó Pai, porque naquele dia nós não queremos ouvir aquela palavra: eu não vos conheço, mas nós queremos ouvir as seguintes palavras: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Pois para isso nós sabemos que devemos viver uma vida piedosa, uma vida de santidade aqui neste mundo diante da Tua presença. Então nós Te pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza a cada dia a vivermos desta maneira, para que o Teu nome seja glorificado, para que o nosso nome esteja permanentemente escrito no livro da vida, para que no dia da volta do Senhor Jesus, o nosso nome possa estar escrito aí, e nós possamos então entrar nos céus, vestidos de branco,
com a coroa da justiça e da vitória que o Senhor nos prometeu. Assim, Senhor, nós oramos a Ti. Também Te pedimos, ajuda, Senhor, aqueles que estão apenas se dizendo cristãos. Ajude, Senhor, aqueles que se dizem apenas servos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa os despertar, que a Tua palavra possa os confrontar e que eles possam se arrepender e possam verdadeiramente ter o novo nascimento operado em suas vidas para a glória do Teu nome. Porque o Teu desejo, o desejo nosso, Senhor, também é que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que todos nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós assim oramos nesta noite. Pai, ainda em oração diante da Tua presença, oramos a Ti pela nossa nação. Te pedimos que o Senhor venha continuar, ó Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando em meio a esta epidemia. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha repreender este mal, que o Senhor venha repreender, ó Pai, este mal que tem assolado a nossa nação, e não só a nossa nação, mas toda a humanidade. Pai, que o Senhor venha dar sabedoria aos profissionais de saúde, que o Senhor venha dar sabedoria aos nossos governantes, Senhor, ao Ministério da Saúde, a todos os envolvidos, ó Pai, nesta questão. Dê a eles sabedoria, dê a eles graça, para que eles possam agir de conformidade, que este vírus seja combatido, as vidas venham ser preservadas, Senhor, e o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa todas as famílias, aquelas que já têm perdido seus entes queridos, que o Teu Espírito Santo venha nos consolar. Aquelas que vivem na iminência de perder os seus entes queridos, envia o refrigério, envia a cura. Senhor, que Tu possas se manifestar de uma forma gloriosa, fazendo com que o Teu nome seja glorificado e estas almas possam se render aos Teus pés. Pai amado, cuida da nossa nação. Também Te pedimos, ó Pai, por aqueles que já têm perdido os seus empregos, por aqueles que já têm perdido o seu ganha-pão. Pai, envia o socorro, envia a ajuda. Também Te pedimos, dê sabedoria aos nossos governantes, para que possam também contornar esta situação. Vivemos num grande dilema, mas o Senhor é poderoso para dar sabedoria aos nossos governantes e fazer que tanto a nossa saúde seja preservada, como também o nosso sustento seja preservado. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa todo este mundo, Senhor, a todos que têm dedicado a sua vida, como os profissionais de saúde assim tenham feito, para cuidar da saúde dos enfermos. Guarde eles também, livra-os de todo mal, bem como também os seus familiares. Toma toda a nossa nação, todas estas coisas em Tuas mãos. E principalmente, ó Pai, que a nossa nação possa se voltar para Ti, possa se lembrar do Senhor, possa clamar por Tua misericórdia, possa se tornar serva do Senhor. Pai, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, vem abençoar o lar de cada um, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua provisão esteja sobre cada lar, sobre cada família. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim oramos e Te somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Muito bem, meus amados, chegamos ao término do nosso culto. Nós queremos Te agradecer por ter estado conosco até agora, nos ouvindo a palavra do Senhor, e que esta palavra possa produzir efeito na sua vida e na vida da sua família. Se você não se encontrou com Jesus, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, que você assim o possa fazer, para que você possa nascer de novo, fazer a vontade do Pai, ter o seu nome escrito no livro da vida, e o dia em que a sua vida se ceifar nessa terra, você possa encontrar com o Senhor Jesus e viver eternamente com Ele. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, e que esta mensagem possa alcançar a todos para a glória do nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre o seu lar, sobre a sua família. Este é o desejo do nosso coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.